Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar hoje nossa sessão de perguntas e respostas, né? Esse Question and Answers do LGPD. Vamos mergulhar fundo aí, tirando dúvidas, indo realmente ao máximo do que se pode aí explorar nas primeiras perguntas que estão surgindo no cotidiano. Quem já colocou a mão na massa, quem ainda não colocou a mão na massa, o que fazer, como fazer, né? Nós temos aí recebido as perguntas mais variadas, vamos estar abordando uma a uma. Para isso, estamos aqui hoje, Guilherme Gomes. Guilherme, boa tarde. Boa tarde, Anderson. Vamos lá para mais uma. Acho que um dos últimos webinars da nossa série de LGPD, mas acho que um dos mais importantes. Vamos tirar a dúvida da galera, né? Sim, foi uma verdadeira maratona de LGPD até aqui. Vimos em diversos setores diferenciados, né? Como impacta a saúde, como impacta, enfim, diversas áreas separadas. E hoje estamos aqui em perguntas e respostas, já concluindo. São os nossos dois últimos da série, né? Para estar eliminando aí as perguntas que vêm. E para isso nós temos também aqui, da nossa parte técnica, Ariel Evelyn. Ariel, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui de volta. Maravilha. E, como sempre, ela é sócia Lara Martins Advogados, tem aqui nos dado o prazer de sua presença, nos elucidando com as questões mais complexas, né, do que diz respeito à questão legal do LGPD, a doutora Nicole Soares. Doutora, boa tarde. Boa tarde, eu já achei que você ia falar assim, ela que é sócia, que dá ser software, né? Porque já tô assim, né? Estamos em fase de negociação aí. Não, mas brincadeiras à parte, tem sido realmente uma parceria muito divertida e de muito aprendizado essas quintas-feiras, né? Acho que a gente já fez quantos? 5, 6, 4? Já perdi as contas, já não sei mais. Muito. Eu fui tentar citar e não lembrei. E aí é mais uma vez uma oportunidade e um prazer estar aqui com vocês para a gente falar de LGPD, porque eu acho que a gente vai continuar falando de LGPD pelos próximos 2 anos, pelo menos. Vai ser, com certeza. Bom, muito bem. Deixa eu rapidamente, para quem ainda não conhece, nós, a C Software, né, estamos aí há mais de 10 anos já comercializando soluções Managed Engine no Brasil, não só as soluções, mas também com assistência, treinamento, implantação, o que for necessário. São soluções agora que estão se mostrando essenciais para o que diz respeito à LGPD, então, muito pertinentemente, estamos aqui não só tirando suas dúvidas, mas também oferecendo soluções que podem aí, salvar a sua pele. Né? Hoje eu estava justamente lendo um artigo sobre você estar compliance pode ser muito mais, pode não, com certeza é muito mais econômico do que você sofrer as consequências de não estar. Então, parabenizo a vocês que estão aqui, vocês estão no caminho certo, a pessoa que está aqui buscando informação. Eu hoje vou quebrando um pouco o protocolo, eu dou boa tarde para a Maura Fernandes, que falou com a gente no campo de perguntas ali. Todo mundo fique à vontade para estar usando o campo de perguntas, vamos nos comunicar o máximo possível. Então, tem ali o Anderson, Diógenes, Dominique, Ginaldo, todo mundo que está presente aqui, Nicolau, Samuel, não tem como mencionar muito todo mundo, mas vocês fiquem à vontade para estar falando ali, interagindo com a gente durante a apresentação, ok? Bom, indo à frente, como nos outros episódios, nós estaremos sorteando uma caneca do Pod Café da TI, o nosso podcast. Eu te convido a puxar o seu celular, já puxou? Puxa aí o celular e escaneia esse código QR para você estar ali seguindo a gente lá. Segue, o Pod Café está disponível em todas as plataformas, então se você usa o Spotify, Deezer, enfim, o local da sua preferência, escuta o nosso podcast, recomendo muito. Se você escutar um e não gostar, você não precisa escutar mais nenhum outro. Só se você começar de trás para frente, vai no começo do começo, não. Vamos, pega dos últimos e vai maratonando aí. Muito bem. E tem muito conteúdo de LGPD lá também, tá? E hoje, para todo mundo ficar aqui até o final, no final nós vamos estar sorteando uma caneca aí do Pod Café, essa caneca maravilhosa, vai nessa caixa linda, com isso tudo, você pode estar ganhando essa caneca hoje.
Bom, e deixa eu ver o que mais nós temos aqui para falar para vocês, antes de começarmos com as perguntas e respostas. Só das nossas redes sociais, que estão disponíveis aí, o blog ac.me é um blog maravilhoso, com muito conteúdo para gestão de TI no geral. Tá? Estamos lá, nossa presença no Instagram, ACSoftwareBR, mas eu quero te recomendar essencialmente o nosso canal no YouTube, que é youtube.com/acsoftware. Lá você encontra vídeos muito bons, com muito conteúdo. E essa semana, né, estaremos lançando uma série sobre LGPD, com a presença de doutora Nicole Soares no YouTube. Então, não percam, vão ter 5 episódios, se não me engano, uma série de 5 episódios, que está muito bom, também com perguntas e respostas sendo respondidas lá, de certa forma, né? Você vai estar esclarecendo muitas coisas, e é com a doutora Nicole Soares e o Diogo Junqueira, então recomendo, já dá uma olhada. Apesar de estar aparecendo o nome, não sei se é só para mim, está aparecendo o nome do Augusto aqui, e é o Anderson, né? Gente, não percebi isso, deixa eu corrigir. E eu ia brincar o seguinte, que o pessoal tem que tomar cuidado, porque de repente, se eles abrirem a geladeira, pode ser que pule ou um podcast nosso, ou um vídeo nosso no YouTube, ou um webinar. Isso. A informação não vai faltar, hein? Não vai ter desculpa para não começar a implantação. A informação não falta. Eu peço desculpas aí, eu não tinha percebido que o meu nome daqui. Eu fiz login provavelmente com o usuário do Augusto, ficou com o nome do Augusto ali. Correto, é Anderson Fonseca. Atendo também pela alcunha de Mr. Anderson, nos podcasts e vídeos da vida, mas sou eu mesmo. E quero fazer uma outra recomendação para vocês antes de começar com perguntas e respostas. Puxa o seu celular aí de novo, para você escanear e baixar aí o e-book de LGPD de doutora Nicole Soares. Aqui do seu lado direito aí, o código QR. Baixa, recomendo demais. Recomendo demais o Instagram da doutora. Vale muito a pena. Siga o Instagram dela, tem muito conteúdo. Conteúdo relevante para LGPD, conteúdo relevante jurídico e conteúdo relevante para a vida. É muito o seu bacana. Cafezinho de manhã, com leite batido. Eu aprendi, doutora. Comprei um mixer por causa de você. Gente, a Black Decker tem que me patrocinar, porque assim, o consumo daqueles mixers aumentou muito. Mas o que eu acho interessante, até entrando no contexto da proteção de dados, uma coisa que eu tenho brincado e feito um questionamento sério quando as pessoas perguntam assim, mas por que eu preciso me preocupar com proteção de dados, né? E aí eu falo, olha, vocês nunca me viram, nunca apertaram minha mão, não conhecem meus pais, não conhecem minha família, nem sabem aquela história do fulano, que é filho de Beltrano. E o que vocês podem confirmar que eu sou eu é a partir do momento de uma informação que tem na rede social, no LinkedIn, no Instagram. Como confirmar que a pessoa é sócio de determinada empresa, de um escritório? Pelos dados. Porque são os dados que determinam que aquela pessoa é aquela pessoa. Então, a gente entra num cenário, né? E eu até recebi uma pergunta no direct, que eu achei, assim, bem maluca. Mas uma pessoa falou o seguinte, olha, tem um determinado profissional que está se passando por um determinado tipo de profissional e não né? Não tem essa capacitação. O que a gente pode fazer? Só o conselho profissional pode agir num caso como esse? E é exatamente isso, né? A gente ainda não caiu muito a ficha que nós aqui somos só uma transferência de dados, mas que nós existimos. E que para essa transferência de dados, de imagem e tudo mais, ser realmente condizente com o que a realidade você vai ter que confirmar com dados. E aí, o pessoal vai lá no meu Instagram e confirma, né? Vê lá as besterol que eu posto lá. Tem coisa engraçada, tem coisa importante, que eu acho também que na vida a gente não pode ficar só no muito sério, não, porque é cansativo, né? Nem é possível. Para nós que gostamos do que fazemos, a gente não consegue ficar sério, a gente consegue extrair ali um prazer, uma alegria do que a gente está fazendo, a gente está encarando aí monstros diariamente, né? Um desafio grande esse da LGPD. A gente acaba encarando isso com bom humor, porque estamos fazendo a coisa do jeito certo. E
você que está aqui hoje tem essa oportunidade fantástica de estar fazendo do jeito certo também. Então, como eu disse, está aberto aí a caixa de perguntas para vocês, tá? Quero fazer uma última recomendação. Se você ainda está com o celular na mão, escaneie aí também o diagnóstico para LGPD, solicita um diagnóstico gratuito. A Acessop está ministrando diagnóstico de TI LGPD, tá? Ele faz uma análise de como está a sua TI do LGPD, para você ver como você está e como você deveria estar, né? A gente consegue fazer essa análise, essa comparação, o que facilita um absurdo a vida de você que está querendo implantar aí na sua empresa. Então, entre em contato através de acessopta.com.br/LGPD ou escaneie esse código QR e vai direto para lá, porque isso, por enquanto, está de graça. Estamos oferecendo isso como cortesia. Então, vocês estão todos aqui, aproveitem, peguem lá, não percam essa oportunidade. Ok? Vamos para perguntas e respostas, Jonas? Vamos lá. Vamos iniciar. Pessoal, a gente recebeu perguntas e respostas pelo formulário que a gente mandou, pelo Instagram. Então, assim, a gente não tem os autores das perguntas. O nosso estagiário, no caso foi eu, esqueceu de pegar. Então, vamos direto para as perguntas. Até porque a gente não vai coletar esse tipo de informação, né? Não é necessário coletar as informações de nome. Quanto menos dados a gente pegar, melhor. Vamos lá. A primeira pergunta, eu acho que assim, vamos começar do mais básico. LGPD é para todas as empresas? O nome da lei é Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, eu tenho a péssima notícia de que é para todo mundo. E não só para todas as empresas, porque a legislação traz de forma clara que pessoa natural que trate dados com o intuito comercial, ela também pode ela vai ser submetida a isso. Então, por exemplo, é um corretor de imóveis. Ele não tem um CNPJ, ele tem o CRECE, né? Tem a numeração dele vinculado ao conselho dele. Ele é uma pessoa natural, mas ele está tratando dados com uma finalidade comercial. Então, ele tem que observar a LGPD também. O que fica de fora da LGPD? O grupo do churrasco, né? O grupo do final de semana do futebol. Aqueles grupos em que muitas vezes fizeram uma pergunta interessante para mim em uma reunião, eu gostei muito. Falaram assim, nós temos um grupo que tem vários profissionais da enfermagem e lá a gente troca informações sobre cursos, sobre novos protocolos e etc. Esse grupo, a gente precisa fazer alguma coisa? Aí eu perguntei, falei assim, esse grupo, ele é de alguém específico? É de uma empresa que abriu esse grupo para fazer propaganda dos cursos e continua gerenciando aquele grupo? Ou uma determinada profissional que, sei lá, faz RH, alguma coisa do tipo, e aí ela seleciona pessoas através da participação das pessoas naquele grupo? Não. É um grupo colaborativo, a gente compartilha modelos de documentos, informações sobre eventos. Eu falei, não, então é um grupo sem fim comercial algum. Agora, quando a gente passa para uma esfera em que há interesse comercial, isso aí tem que ser analisado com outros olhos. Perfeito. Vamos para a próxima. Uma vez que o cliente se inscrever em alguma campanha de produto pelas redes sociais e me fornecer os seus dados, por quanto tempo posso continuar ofertando para ele? No caso da inscrição, para esse tipo de conduta, provavelmente você vai precisar do consentimento. E aí, o consentimento ele pode ser revogado a qualquer tempo. Você vai poder manter essa conexão, esse envio, até o momento em que não houver a revogação do consentimento ou que você precise, por exemplo, alterar a finalidade. Porque se você alterar a finalidade, você vai ter que readequar esse consentimento que foi dado. Não há um prazo específico da LGPD com relação a, olha, por exemplo, se você vai enviar e-mails para marketing, você pode fazer isso durante o período de 1 ano após a data em que foi autorizado. Não tem nenhum período dessa maneira. Agora, a questão do envio como propaganda, a base legal para isso vai ser o consentimento. E aí o consentimento ele pode ser revogado a qualquer tempo. Aí vai depender da pessoa um belo dia falar, olha, não tenho mais interesse em receber isso e gostaria de revogar.
É o que Bacana. acontece aquele desinscreva da lista de envios lá, que daqui 2 semanas você volta a receber. Só que nesse caso você não pode mais voltar a receber, né? Quando você Exatamente. você não pode fingir que apaga. Inclusive, eu já me desinscrevi de uma lista umas 8 vezes e eu continuo nela. Assim, não adianta você se descrever. Esses caras estão passíveis a uma denúncia nesse caso, né? Sim, um dos meios de atendimento ao titular é disponibilizar um canal para reclamação nesse sentido, e o consumidor, ele não precisa nem necessariamente fazer a reclamação à empresa, ele já pode acionar a agência nacional quando a agência estiver funcionando. Então, a gente tem a vantagem de ter o tempo para adequar isso antes que a agência comece a funcionar. Muito bem, bacana. É bem comum no final de cadastros, né? Eles colocam lá, você está de acordo de receber campanhas de empresas de nosso grupo, né? Às vezes colocam assim, né? De outras empresas. Você não sabe campanha de que vai receber, né? Se você concordar, você vai receber de outras, né? Isso é suficiente, doutor? A gente tem que especificar qual a finalidade do uso desse e-mail, desse dado pessoal. Finalidade tem que estar de maneira clara e específica. Então, não adianta ser específico e você colocar lá, por exemplo, um termo em inglês que se refere ao que é esse tratamento. Não, você tem que falar, olha, você está autorizando o envio de e-mails sobre novas promoções da empresa X. Tem que estar claro. Não adianta querer dar aquela escorregadinha para falar, a gente está informando, mas não está informando. Muito bem. O Renato Amorim mandou ali uma capa de manchete. Juiz aplica LGPD e condena a construtora que não protegeu dados de cliente. Ele perguntou, já pode? Pode. Olha, na verdade, a gente está falando isso há pelo menos, assim, nessa série, a gente está falando há pelo menos 1 mês e meio. Contando de quando a gente começou, já tem um ano, né? Pelo menos um ano que a gente tem um ano aí. né? Porque a gente contava com a entrada em vigor em agosto e realmente entrou em vigor em agosto, apesar de todas as intempéries. Sim, porque lá na LGPD há uma previsão específica com relação à capacidade postulatória, né, que traduzindo, a possibilidade de ajuizar demandas judiciais, tendo a LGPD como fundamento. Então, a partir do momento em que ela está em vigor, você pode utilizá-la. E aí, essa juíza, muito espertamente, com muita sagacidade, com uma malemolência incrível, ela deu a decisão e fundamentou exatamente na questão da finalidade. Ela informa o seguinte: primeiro, ela fala o quê? Que a pessoa foi importunada, porque a partir do momento em que ela fez a contratação da compra de um imóvel, ela começou a receber contatos de empresas vendendo móveis planejados, empresas financeiras, vários tipos de negócios em que teria essa correlação. Aí vem a pessoa da empresa e fala assim: ai, mas como o consumidor pode provar que foi a empresa que passou o nome? No processo, tem a seguinte informação: tem uma troca de mensagem entre o funcionário e a construtora, ou um funcionário da construtora e o cliente, e o representante da companhia fala o seguinte: nós trabalhamos com diversas parcerias para oferecermos nossa consultoria em questão à quitação de empreendimentos de algumas construtoras. Não sei ao certo quem passou o seu contato. Que ótimo. Precisa de mais alguma coisa? E aí ela finaliza, né? Falando o seguinte: que o contrato firmado era para uma determinada finalidade.
e que aí houve a utilização do contato do cliente, né, das informações do cliente, para finalidade diversa e sem que o autor tivesse a informação adequada. Entre parágrafos, entre parênteses, ela coloca artigo 6º, inciso 2, LGPD. Então, assim, a grande questão é que isso já pode acontecer desde o momento em que a legislação está em vigor. Claro. Doutor, agora tem uma pergunta pessoal minha aqui. Eu tenho um caso na família. Por exemplo, meu pai se aposentou há menos de um mês. E desde a data que ele se aposentou, todos os bancos estão ligando para ele para oferecer empréstimo consignado, inclusive falando até qual a modalidade de aposentadoria que ele foi beneficiado, no caso. Olha, O governo que vazou os dados, como é que você tem ideia de como meu pai pode se proteger nesse caso? Tem aposentado ou beneficiário do INSS que fica sabendo que o benefício foi concedido porque o banco liga oferecendo empréstimo. Eu juro. Já aconteceu com um cliente meu. Antes mesmo da cartinha, porque chega uma cartinha, né? Uma correspondência do INSS. Antes da cartinha chegar, já tinha gente ligando, oferecendo empréstimo. Aí o cliente me ligou e falou assim, doutora, estão me ligando, oferecendo empréstimo. Eu, parabéns, o senhor agora está aposentado. Agora a gente tem certeza que o senhor está aposentado. Então, assim, de modo muito prático, a gente sabe que a LGPD, se ela está atrasada no setor privado, que dirá no setor público. É muito melhor acionar os bancos do que acionar o INSS, porque o INSS nem para a gente aposentar o povo a gente está conseguindo. Mas é interessante, inclusive, fazer uma reclamação perante o Banco Central. Tem muita gente que não sabe, mas da mesma forma que você pode fazer uma reclamação à Anatel, à ANS, à ANAC, o Banco Central ele tem um espaço lá que se chama Espaço do Consumidor, você pode fazer pela internet, você pode fazer a reclamação lá. Então, assim, mas se você quiser judicializar, também há uma evidente afronta, né, ao que a própria LGPD prevê. Não só a favor da gente ficar judicializando por tudo, porque eu acho que esse não é o caminho, mas, por exemplo, vamos dizer que ele fosse um idoso que não tivesse 100% nas suas capacidades, e aí eles tivessem feito um empréstimo. Ele autoriza, se confunde, atende a ligação, e aí eles falam, isso aqui é um empréstimo? Porque eles não falam empréstimo, eles falam assim, a gente tem um benefício para você, a gente tem um serviço. E aí a pessoa fala assim, tá bom, quero. E aí a LGPD seria mais um reforço para esse tipo de demanda. Muito bom. Agora, ainda dentro do mercado imobiliário, eu posso continuar pegando listas aleatórias e fazer oferta de imóveis sem ter problemas jurídicos? Eu posso colocar um negócio na tela, porque hoje a gente está mais divertido aqui. Só para responder essa pergunta, deixa eu ver se eu consigo aqui. Peraí. Eu vou responder essa pergunta com imagem. Peraí. Um minuto. Para essa pergunta em específico, porque, inclusive, há uma vedação explícita na lei com relação à utilização dos dados do titular para finalidade a qual ele não tenha conhecimento ou que pode haver, inclusive, ser prejudicial, né? Porque como você está passando os dados da pessoa para um monte de gente, como que você vai garantir que aquilo ali pode até não representar um risco para ele? Verdade. Tem uma sensação que algumas pessoas ainda têm de que não, isso não é para a gente, né? É até muito pertinente
a pergunta lá do início de LGPD para todo mundo, né? Isso atinge todo mundo está exposto à mesma situação. Essa pergunta do Renato acaba complementando isso que ele fez lá, a pergunta sobre o juiz. Aliás, quase toda pergunta na língua brasileira que você coloca numa frase juiz e pode, a resposta é sim. Você não precisa se preocupar muito. Então, é preciso se adequar, sim, é preciso se mover, sim, com certeza. Vamos em frente, Tomás. Legal. Agora uma pergunta para Ariel. Existe um software um software só que faz você estar compliance com a LGPD? Então, não, né? Porque Vamos todo mundo fazer um coro aqui. Então, não tem como falar assim, instala isso aí, você vai estar em compliance. Da mesma forma que a gente tem dentro de uma empresa diversos cargos, né, digamos assim, não é uma pessoa que vai estar fazendo tudo, a mesma coisa para esse gerenciamento e tratamento de dados, tá? Claro, né, um conjunto de soluções, não quer dizer que você tem que usar todas, porque vai variar de acordo com o seu negócio, né? Então, alguns vão utilizar para monitoramento Active Directory, outros para file server, tem gente que não utiliza nenhum dos dois. Por isso, né, a gente oferece esse diagnóstico para te ajudar a entender que dados você está coletando, você vai tratar e como a gente pode oferecer uma maior segurança para isso, né? Então, é necessário a gente analisar um processo como um todo para definir as melhores soluções. Até porque Ariel, não é só TI, né? esse software, Gomes, se ele existisse, ele teria que se chamar Entra na minha casa, entra na minha vida, faz um milagre. Com certeza. Acho que é o sonho de qualquer um ultimamente. existe uma situação, e eu compreendo muito, com muita facilidade isso, é que muitas empresas não estão preparadas ou não conhecem ainda software a nível de infraestrutura. Estão pensando em software a nível de front-end ali, né? Então, eles começam a pensar no CRM deles, começam a pensar no programinha que usa para gerir isso ou aquilo, ou pensa no Word, no Excel, não sei como é que é a sua rotina, né? E as ferramentas que nós estamos falando são ferramentas que vão a nível de infraestrutura, são ferramentas que vão fazer uma varredura dos dados que estão circulando na sua empresa, são ferramentas que fazem uma auditoria, elas criam trilhas de auditoria, né? Elas permitem que o governo tenha como auditorar o que está acontecendo aí dentro, elas permitem que você tenha como provar que vocês estão trabalhando da forma correta. Então, assim, é um outro nível, uma outra camada que, de repente, a sua empresa ainda nem experimentou ferramentas desse porte, mas é uma outra proposta. Então, é bacana vocês estarem abrindo a cabeça para o que é isso, né? Porque, na verdade, é uma camada diferente. Quem está esperando um software ali na frente, no front-end, que resolva tudo, às vezes tem até um botãozinho, né? Botãozinho de privacidade de dados, maravilha, mas isso não resolve tudo. Que você tem os dados sendo armazenados num banco de dados que precisa ser monitorado. Então, é uma outra camada, é uma outra forma de se pensar que talvez algumas empresas não estejam familiarizadas. Mas agora é preciso, agora não tem jeito. O que eu vejo a galera falando é que muitas vezes, mas eu não preciso de uma ferramenta que faça tudo isso. Agora precisa. A gente não precisava até então, né? Mas realmente, isso que o Anderson falou, essa mudança cultural, né? Antes de qualquer coisa e posteriormente entender todo esse processo de ponta a ponta dos dados da sua empresa, aí sim a gente consegue estar começando a implantar soluções que vão te ajudar a fazer esse acompanhamento. Muito bacana. O Renato fez mais uma pergunta: como ficam os serviços de telemarketing filantrópico que ligam pedindo doações? Fez essa pergunta no formulário, ele também chegou pelo formulário lá de alguma forma, então se chegar, a gente pode pular essa. Essa questão do filantrópico, a grande questão é como que a pessoa teve acesso ao telefone? É um passo antes, né? Porque, na verdade, o problema não é a ligação, é como você teve acesso. Porque você não pode simplesmente pegar uma lista aleatória de não sei quantos números e sair ligando. Ao passo que, por exemplo, às vezes foi uma pessoa que participou, uma pessoa não, várias pessoas participaram de uma campanha, deixaram seus contatos, né, para contato posterior, aí ok. Agora,
como está funcionando essa coleta desses telefones, para inserir nessa base de dados, para que se possa ligar posteriormente. Muito bacana. Consentimento, né? A Essa pergunta, ela já é a muda o questão. ponto de vista, né, Gomes? Que ao invés do ponto de vista do usuário, que a gente tem discutido bastante, é do ponto de vista da empresa. As empresas que dependem, né, de e-mail marketing, por exemplo, hoje para sobreviver, o que muda para elas? O que muda é que aí depende, é aquela história, né? Depende, o advogado tem que falar o depende. Porque assim, a gente tem duas possibilidades para essa pergunta. Tem a empresa que presta o serviço de e-mail marketing, tipo Mailchimp, alguma coisa do tipo, e tem a empresa que faz o uso da estratégia de e-mail marketing. E eu entendo que ambas têm problemas. Por quê? Porque quando eu sou a ferramenta, eu sou o operador. Eu simplesmente faço o disparo. Te dou lá a roupinha, né, para você colocar as informações e faço o disparo. Mas quem alimenta a base de dados com e-mails e etc. é quem me contratou. Só que o operador também é agente de tratamento, então ele tem responsabilidade. Então pode ser que ele te cobre na hora de você contratá-lo, que você tenha base legal para tratamento daqueles dados, para que ele não se responsabilize, né? Provavelmente essas plataformas devem estar se movimentando nesse sentido. Agora, a empresa que depende da estratégia de e-mail marketing, ela vai ter que pedir consentimento. Porque a gente não tem base legal para marketing, né? Tipo, qual é o cumprimento de obrigação legal que você tem ao enviar propaganda? Uma coisa é você, por exemplo, comprei um. Nem vou falar o nome da loja, porque meu celular está aqui do lado. Se eu falar comprei não sei o que em tal loja, daqui a pouco começa a aparecer o negócio para mim o resto da vida. Se Comprei você tiver com uma Alexa determinada. por perto, ela já ouviu. A Alex está lá na sala, então tá caladinha ela lá. Posso conversar. Mas assim, você compra um determinado produto. E aí lá tem aquela opção de você ficar recebendo o e-mail ou um SMS informando onde está o negócio. Ah, vai ser entregue, tá chegando. E eu adoro, né? O ser humano, ele é um negócio incrível. Você fica ali, vivendo toda aquela esperança. Chegar a caixa não tem graça nenhuma. O momento legal era você ficar recebendo a mensagem. Ok, por quê? Porque é interesse do titular. E pode até se enquadrar em legítimo interesse, por quê? Porque você está controlando se o produto chegou dentro do prazo, nas condições de entrega e etc. Agora, aquele envio da promoção, aquele envio do produto novo que chegou, ele se enquadra em quê? Simplesmente em propaganda. Aí você vai ter que ter o consentimento. Na hora de vocês correrem atrás do consentimento da base de e-mail de vocês. Na verdade, já estão atrasados. Isso aí eu pergunto a respeito de quem vende contatos. Tem algumas empresas aí que vendem contatos, inclusive algumas já se deram mal com isso, né, essa altura do campeonato. Existe uma possibilidade de sobrevida dessas empresas? Elas criarem uma base autorizada? Seria possível isso? Improvável, né? Há uma discussão sobre a possibilidade de que em algum momento o titular de dados possa vender seus dados, porque ele quer. Ele tem uma contrapartida, vou deixar aqui meus dados nessa base que é paga e recebo, sei lá, qual o benefício para isso. Ainda não há qualquer autorização nesse sentido. Então, assim, a sobrevivência desse tipo de empresa, ela fica muito inviável. Por quê? Porque a gente tem que ficar vinculado à finalidade, e a finalidade não pode ser simplesmente disponibilizar o seu contato para posteriores contatos de outras empresas. Essa finalidade não é específica, a não ser que ele especificasse quais empresas, mas ele não quer especificar quais empresas, porque o negócio do negócio é justamente você não ter acesso a isso, né? Então, assim, não sei. Inclusive, a primeira ação que foi proposta, com base na LGPD, foi uma ação proposta pelo MPDFT, que é o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios,
em face de um site como esse, que era uma empresa justamente de venda de dados, só que o site já estava fora do ar, já não estava operando. Então, assim, veremos cenas dos próximos capítulos, mas não consigo enxergar como que eles vão viabilizar esse tipo de operação. Muito bem. Uma próxima pergunta. Nós utilizamos um sistema para auxiliar os clientes a fazer gestão dos seus custos em telecom. Como proceder para comprovar ao cliente que seus dados foram excluídos em uma rescisão contratual? Então, primeira pergunta. Seu cliente é pessoa física? Porque se seu cliente não for pessoa física, já eliminou o problema. Segundo, o gerenciamento de custo, ele implica na necessidade de utilizar os dados do titular. Você não pode criar um código, né? E aquele titular é o ABC3456, que seria um sistema de anonimização. A gente tem que pensar muito nessas coisas. Por quê? Porque às vezes você transfere uma base de dados anonimizada e reduz ali a sua preocupação em 70%, né? E aí, terceiro, para cálculo de custo, você precisa da transferência de dados pessoais desse titular, né? Para você precisa passar isso individualizado. Aí é aquela questão de que a gente precisaria analisar o seu sistema. Eu estou fazendo essas perguntas porque eu não sei como funciona, né? Cada software ele vai te pedir uma determinada informação e você vai ter que pensar em como passar aquela informação da maneira mais eficaz possível e mais segura. Mas o Gomes até falou no início da questão de coletar o mínimo possível, né? Pegar só aquilo que realmente precisa. Mas é a filosofia do Mogli, o necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. Então, se não tem como não passar esses dados, que se passe o mínimo possível. Mas eu fico me questionando quais dados pessoais uma gestão de custos precisa ter acesso para entregar um resultado que seja eficaz. Não, e a gente sempre tem ainda a questão que, por exemplo, quando você faz uma deleção de um arquivo ou de alguma base de dados, isso sempre gera logs, gera um rastro. Se você tem uma solução que coleta esse rastro, você pode simplesmente tirar um relatório e comprovar que, por exemplo, através de um log de uma ferramenta, isso foi removido. Então, há hoje ferramentas de CIEM no mercado que fazem essa coleta e esse armazenamento de dados desses logs, e aí fica fácil de você também comprovar que foi executada uma ação de deleção, por exemplo. E outra coisa, só para... Não, peraí. Pode falar, Ariel, que depois Pode falar. Não, eu só ia complementar o que o Gomes disse, que hoje a gente tem soluções que conseguem atender não só a nível do Active Directory, do file server, né, até mesmo para estações de trabalhos finais mesmo, e através também de e-mail. Então, a gente consegue justamente pegar essa trilha de auditoria de todos esses pontos, né? Então, se você não utiliza, como eu disse, um AD, um file server, a gente consegue estar rastreando até mesmo via e-mail todos esses dados e estar emitindo relatórios sobre isso. O que eu ia complementar é que, havendo a política de eliminação, você consegue comprovar o quê? Que aqueles dados estavam dentro dos requisitos da política e que, em decorrência disso, eles foram eliminados. Então, você, além desse procedimento técnico, você tem a comprovação do cumprimento daquele protocolo interno. Né? Você fala, não, ele ficou armazenado por tanto tempo e seguiu para o procedimento de eliminação. Agora vem uma outra pergunta que, assim, é uma coisa que eu vejo, acho que é uma das maiores dúvidas. O que é dado pessoal e dado sensível? E junto com isso, qual que é o dado que a LGPD vem para proteger? Porque, assim, por exemplo, muita gente eu vejo, eu tenho um negócio com a empresa X, CNPJ é um dado sensível, não é? É um dado que está resguardado sobre a LGPD. Eu acho que isso é uma dúvida muito recorrente de quais são esses dados que a LGPD vem para proteger. Dado pessoal, dado sensível. Dado pessoal é aquele dado que identifica ou torna identificável uma pessoa natural, um ser humano. Então, nome completo, data de nascimento, CPF, RG.
Dado identificável, o que danado é isso? Eu gosto muito do exemplo da placa de carro. A placa de um carro não identifica um ser humano, a não ser que você seja como chama lá, do Suits, o amigo do Harvey, o Mike. Se você for o Mike, talvez ao passar os carros você identifique, olha, é o carro fulano, né? Mas se você tem a placa do carro e você tem acesso ao banco de dados do Detran, você identifica uma pessoa. Porque você tem uma junção de dados ali que faz com que você identifique essa pessoa. Então, por exemplo, tipo sanguíneo. Tipo sanguíneo é um dado pessoal sensível. Mas se você fala assim, no bairro X de São Paulo existem 5% de pessoas com o tipo sanguíneo O positivo. Você não vai identificar as pessoas por meio dessa informação. Mas se você começa a acrescentar, por exemplo, existem 5% de pessoas, somente 3% dessas pessoas são homens, somente 1% dessas pessoas nasceram no ano tal. E aí você já junta o ano de nascimento, o sexo. Se você juntar mais uma informaçãozinha, você identifica uma pessoa. Então, o identificável, ele vem, pessoal da TI, qual é um dado identificável? IP. Tem como você identificar uma pessoa pelo IP? Simplesmente, olha, 192.8.5 é o fulano. Nunca, né? O Mike conseguiria, talvez. Mas a gente não. Mas, se você tiver a junção do IP com outra informação sobre quem é o proprietário daquele ponto de acesso, etc., você vai identificar. Quem está registrado na máquina, né? Então, isso é identificável. E os dados sensíveis, pensem em todos os dados que podem trazer qualquer tipo de atribuição que possa vir a se tornar vexatória, que pode ferir a privacidade da pessoa. Então, dados relacionados à vida sexual, esses dias me perguntaram, né? Não, eu mandei um release e coloquei que dados pessoal sensível relacionado à vida sexual, né? E aí a pessoa falou assim, me perguntou, não seria opção sexual? Eu falei, não. A vida sexual, por exemplo, quando você tem entrevistas em que você pergunta para candidata ou para o candidato, você é virgem? Você já teve relações sexuais? Isso é um dado pessoal sensível. Não é só a opção sexual. E que, pelo amor de Dadá, né? Que entrevista é essa, gente? O ano é 2020, mas existem situações como essa, infelizmente. Fiquei pensando qual cargo. Né? E aí você está fazendo uma coleta de um dado pessoal sensível. Questões relacionadas à etnia, raça, opinião política, vinculação à instituição filosófica, religiosa, política, sindicatos, biometria. Não posso nem apontar a minha mão para a câmera. Vocês viram a Amazon, né? Que agora a gente vai virar um cartão de crédito, que a gente vai pagar só com a palma da mão. E aí a gente não pode ficar mostrando a mão que vão coletar nossos dados biométricos. Então, dados biométricos e genéticos relacionados à pessoa humana, porque se for relacionado a um porco, não é dado pessoal sensível, né? Então, daqui a pouco o povo fala assim, e o DNA da ovelha Dolly. Não é dado pessoal sensível, porque não é relacionado a uma pessoa natural, que é um ser humano. Agora ficou claro para mostrar aqui. São princípios muito básicos, inclusive, que vão ser incorporados à educação fundamental, porque daqui para frente é assim. Tomara, né? Porque, por exemplo, tem alguns tipos de questionamento. Eu tive a experiência, na verdade, depois de muitos anos que eu fui entender o que estava acontecendo. Na faculdade, eu estudava com uma pessoa e a aparência dela era de menino, de homem, né? De um rapaz, um adolescente, nos seus 20 e poucos anos. E toda vez na chamada, a chamada era Ludmilla, sei lá, um nome assim. E aí o professor insistia em perguntar, fulano, ele
fulana, né? Aí ele tinha que levantar e ir lá e falar, né? Sou eu, não sei o quê. E eu falava, nossa, mas por que que no diário toda vez vem errado o nome dele? Porque na minha cabeça era tipo assim, o nome estava errado. Depois que eu fui entender, provavelmente era uma pessoa que passou por uma transição. E aí você expõe as pessoas a uma situação vexatória por conta de quê? Dados pessoais, né? O dado dele que estava lá na matrícula era um outro nome. E aí a gente tem normativas que fazem com que você tenha que manter aquele nome, etc. Mas a gente acha que são coisas que estão longe, mas não estão. E esses dados pessoais são sensíveis, são justamente informações que não devem ser compartilhadas, sob pena, inclusive, de colocar as pessoas numa situação de risco, numa situação vexatória, numa situação de violação da privacidade. Muito interessante. E esse tipo de coisa acontece, né? Então, é bom ter em conta. Sim, sim. Vamos em frente? Vamos em frente. A pergunta é, quando um cliente pergunta se estamos de acordo com o LGPD, como podemos comprovar? A gente não vai ter um selo, sou LGPD, né? Olha, já se discutiu muito essa questão do selo e eu, inclusive, me posiciono no sentido de que eu acho inviável para esse momento. A gente só pode ter uma certificação depois que a gente tiver anos de implementação para que se estabeleçam níveis, né? Assim como você tem o ISO. A gente tem o ISO, mas tem quanto tempo que você tem uma parametrização de quais são os requisitos para que você esteja em conformidade com a fiscalização e a verificação do ISO, né? Da ISO, né? 9001. Então, nesse momento, um selo de certificação, além de ser arriscado, eu acho que quem fornece esqueceu da parte jurídica da coisa, porque isso pode, inclusive, ensejar responsabilidade civil, né? Então, não acho que seja assim. Só que, se você tem o seu programa de adequação à LGPD, basta você apresentar quais são os protocolos que você passou a cumprir, quais são as políticas que você construiu, quais foram os documentos que foram adequados, modificados, inseridos dentro da realidade da sua empresa. Quais foram as soluções que foram implantadas dentro da sua TI? Quais foram os gaps, né? Quais foram os buracos que vocês fecharam? Tudo isso basta estar documentado. O pessoal da saúde tem uma sistemática que pode ser semelhante, que é a questão da acreditação, né? Que você tem uma fiscalização e tudo mais. Mas acredito que nos próximos 1 ano, 2 anos aí, a gente já vai ter até um formato de demonstração disso, porque a partir do momento em que as grandes auditorias começarem a fazer esse trabalho de auditar, a gente também começa a ter parâmetro para comprovação. Muito bom. E lembrando também que isso não é um plus, né? Você não apresenta isso como uma vantagem, sei lá, estratégica comercial. Olha, eu estou adequado. Não, você tem que estar à lei. Você é obrigado. Se você não estiver, você está errado, né? Então, a situação, basicamente, estamos todos sujeitos a essa lei e temos de estar adequados. Então, meio que você não está fazendo um extra, né? Você está fazendo o que você precisa fazer para que sua empresa esteja correndo de forma legal. Não é isso? Isso. E no caso, essas políticas também vão ajudar, caso a gente venha a sofrer um ataque, né? A gente comprovar que a gente estava seguindo todas as medidas e isso vai influenciar em muitas coisas, né? Então, é importante que a gente tenha todo esse processo documentado. Muito bem. Não adianta, gente, tem que pôr a mão na massa. Tem que fazer. Agora, indo para o lado da saúde. Haverá alguma mudança no acesso interno dos hospitais ao prontuário eletrônico entre equipes multiprofissionais? E precisará de alguma permissão do paciente para acesso aos seus dados? Doutora, que é mestre em saúde, consegue ajudar a gente. Não entendo que haja qualquer modificação com relação ao acesso do profissional de saúde aos dados do paciente, porque a LGPD é taxativa
na possibilidade de tratamento de dados para o fornecimento de serviços de saúde por profissionais da saúde. Então, nada de novo nas terras tupiniquins com relação a isso. O que deve mudar dentro dos hospitais com relação a acesso é gerenciamento. Porque o que não pode acontecer é a história de todo mundo ter acesso a tudo. Porque num lugar onde todo mundo tem acesso a tudo, como é que você comprova quem vazou aquele dado? É exatamente o caso que aconteceu, se não me engano, com o Sírio, daquela médica que foi demitida por justa causa por conta do vazamento dos dados da esposa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E no momento em que ela deu entrada no hospital, passou pouco tempo, todo mundo já tinha acesso àquilo, e o hospital lá na frente não conseguiu comprovar que tinha sido a médica. E ela reverteu a justa causa. Por quê? Porque eles tinham tantos pontos de acesso à informação e saída dessa informação que foi impossível comprovar. Então, a legislação, a LGPD, ela não muda nada na legislação da saúde. O que ela muda é como você vai gerir os seus dados da porta para dentro. Muito bom. Como tratar solicitações de direitos de titulares, no caso em que você é um operador, faz os tratamentos de dados, mas o controlador ignora as requisições de você e do próprio titular. Então, quando você é operador de dados nessa esfera, eu imagino que ou você está submetido a um contrato, e se for um contrato entre partes, entendo que partes pessoas jurídicas, entendo inclusive que isso deve constar como possibilidade de rescisão de contrato sem multa, ou com multa para quem está dando causa à rescisão. Em outra ponta, a não ser que seja uma prestação de serviço para o setor público, em que você não pode deixar de continuar prestando aquele serviço, você tem que cumprir os protocolos que estão previstos na legislação e informar isso à agência e ao titular. Se você não tem possibilidade de paralisar esse tratamento, você tem que informar. Porque aí o controlador ele tem que paralisar esse tratamento e informar a todos os outros da cadeia que essa parte deve ser paralisada também. Ótimo, legal. Agora, mais uma pergunta, acho que a doutora já começou a responder a ela, mas a gente pode entrar um pouco mais a fundo aqui. Como podemos atender ao mesmo tempo a LGPD, por exemplo, uma exclusão de dados solicitada por uma pessoa física, e uma auditoria fiscal, onde teremos dados de quem comprou ou utilizou um serviço, por exemplo, CPF, um RG, basicamente... Uma coisa não exclui a outra, gente. A LGPD, ela não muda nenhuma outra legislação. É o que eu sempre falo. Por exemplo, eu adoro o exemplo dos hotéis. Não tem a ficha que a gente preenche quando vai fazer o check-in, que a gente tem que preencher? Você tem que preencher, por quê? Porque o Ministério do Turismo exige. Se você virar e falar assim, não vou preencher, a pessoa vai falar assim, então, infelizmente, você não vai poder se hospedar. Se um usuário chega e fala assim, usuário, né? Um consumidor, um contratante, chega e fala assim, eu quero eliminar os meus dados da sua base, mas você tem uma obrigação fiscal que te obriga a permanecer com, sei lá, tô chutando aqui, tá? Com aquelas informações por 5 anos, você vai virar para ele e falar, olha, infelizmente, para cumprimento de obrigação legal, esses dados precisam permanecer aqui por 5 anos. Após 5 anos, eles serão eliminados. A grande problemática é o quê? É que se, por exemplo, acontece um vazamento de dados nesses próximos 5 anos, você continua sendo responsável. Mas não é o consentimento e a revogação por parte do titular não revoga a base de tratamento que está prevista em lei. Ele só revoga o consentimento. O restante é cumprimento de obrigação legal. Então, sim, você vai continuar com os dados aí, só que o dado é de sua responsabilidade, então cuide bem dele, né? Então, assim, tem as trilhas de auditoria, tem as soluções para manter a segurança desses dados e tudo mais. Mantenha o seu ambiente seguro e continue. Todos os dados que, por lei, você é obrigado a manter, você vai continuar podendo manter mesmo o usuário ali querendo que Nesse você apague. ponto, eu quero até elogiar a iniciativa da Acess Software com esse diagnóstico de LGPD,
porque ele ajuda nisso, né? A pessoa não tem uma visibilidade muito clara de o que ela precisa estar auditorando, como é que não é, né? Então, você fazer um raio-x da tua situação atual, né, como você está e como você precisa estar, ajuda muito a entender na prática o que você precisa mudar a nível de TI na sua empresa. Então, isso é muito bacana. Recomendo demais que vocês estejam fazendo contato lá e fazendo essa análise. Só mais um minutinho, acho que agora é para Ariel. Tem máscaras para restrição de tráfego de informações como proibidas ou não? Espera aí, essa eu não entendi. Tem máscaras para restrição de tráfego de informações como proibidas ou não? Se sim, como criar outras necessárias? Acredito que é para fazer aquele identificação de dados, né, pessoais e o rastreio, né? Hoje a gente tem algumas soluções, né, que a gente consegue estar identificando esses dados pessoais. O principal, né, que a gente sempre fala dela é o Data Security Plus, onde sim a gente consegue estar criando essas máscaras, regras, né, inclusive para identificar tanto o padrão numérico do CPF, RG, tanto como palavra-chave, né? Então, você pode estar passando esses dois parâmetros. Então, eu posso estar passando o parâmetro do RG, que o tamanho é diferente em diversos estados, passo o CPF, que é fixo, do telefone, já vem por padrão o e-mail. É uma solução que já vem compliance 100% para a GDPR, né? Então, a gente só tem que fazer algumas mudanças, acrescentar algumas regras, e essa parte da gente poder acrescentar essas palavras-chave é muito interessante, que a gente consegue colocar, por exemplo, algumas keys que vão estar chamando para outros dados, como doença, causa, sintomas. Então, se você tiver algo do tipo, ele vai varrer mais de 50 tipos de extensão de arquivo, planilhas, documento do Word, e se ele encontrar ali, né, dentro da regra do CPF, do e-mail, ele vai te alertar e vai te mostrar exatamente qual o caminho ali que está aquele arquivo, e você consegue tá verificando se realmente é um dado pessoal, se você tem que armazenar aquilo, se você realmente precisa, né? Fora as outras funcionalidades dessa ferramenta, onde a gente consegue estar fazendo a auditoria completa do file server, né? Inclusive, também já vem configurado para alertas de ataque ransomware, né? Então, se a gente começar ali, criar um número de arquivos com as extensões já conhecidas do ransomware, renomeando, criando, deletando um certo número de vezes, ele já vai te alertar e a gente consegue passar um scriptzinho .bat para estar desligando essa máquina, para estar bloqueando esse ataque também. Então, assim, a gente consegue estar fazendo todo esse rastreio e auditoria desses dados pessoais. Isso. Basicamente, ele vai ajudar você a fazer um inventário bonito daquele file server, que você tem noção de onde estão os dados e quais dados tem lá. Aquele funcionário que pegou aquela planilha cheia de CPF, dados sensíveis, jogou no file server, você nunca mais sabe, nem sabe onde está aquilo lá. Esse tipo de solução vai ajudar você a ter essa visão de onde estão esses dados, quem tem acesso. Para você que não é de TI, você que não é técnico, ouviu tudo isso e não entendeu absolutamente nada, nós temos um robozinho que fica ali monitorando o que está acontecendo, e se tiver alguma coisa errada, ele te informa. Pá! É basicamente isso. Entendeu? Ele consegue ficar olhando os dados, tem um negócio errado, se essa informação não devia estar ali, ele te avisa, essa informação está aqui. E aí você tem o que a gente chama de trilha de auditoria. Você tem como auditorar e provar que a sua empresa está tomando ali as atitudes necessárias para controlar esses dados. Você tem dois movimentos. Tem um movimento de mudança de processos, onde você vai pegar cada chefe de departamento, você vai começar a ver por onde entram dados pessoais, dados sensíveis na sua empresa, vai começar a mudar os processos. Não, isso aqui deveria ser feito de outro jeito e tal. Você vai fazer todas as adaptações necessárias, especialmente de campo legal. Aí, nesse ponto, a Lara Martins Advogados é quem eu recomendo para estar dando para vocês total consultoria nisso, nesses pontos de o que muda aqui, onde muda ali, o que eu mudo no meu contrato, o que eu atualizo, como eu capturo esse dado agora, como eu passo a fazer. Esse é um ponto da coisa. Mas mesmo depois de você mudar tudo a nível de processo, como é que você garante que o ser humaninho, o seu funcionário, está fazendo tudo certo? Né? Como é que você garante que o teu DPO, o seu
analista ali, ele está fazendo auditoria da forma correta, você tem que ter ferramentas que ficam monitorando todo o seu TI, que é esse robozinho que eu mencionei. Uma das soluções é essa, e que eu recomendo totalmente. Tem que testar, colocar no seu ambiente e ver como é que isso funciona na prática. Vamos lá. Só mais um minutinho aqui. Pessoal, se vocês tiverem perguntas também, tá? Podem mandar no campo perguntas aí que a gente vai estar respondendo. Colocar. Está na 15, não é isso? Isso, eu fiz a 16, vamos para 17. Qual é o papel do MSP dentro da LGPD e como ele se enquadra na LGPD? Eu acho que ele se enquadra como um operador dos dados, né? Doutor, MSP são prestadores de serviço, digamos assim, dentro da área de TI. Empresas então, que prestam serviço para outras empresas, né? O cara que tem um telemarketing profissional, ou tem lá um departamento de TI que atende a TI de outras empresas e assim por diante. Né? Se ele tiver nessa posição de... Qual que é a diferença do operador e do controlador, gente? O operador, ele não toma decisões com relação aos dados. Ele não define, por exemplo, a nossa estratégia de contato é Norte e Nordeste. Nós vamos entrar em contato com consumidores do Norte e Nordeste. Não, ele vai executar aquilo que alguém determinou que seria feito. Só que ele tem que tomar cuidado que, às vezes, ele pode ser controlador das próprias informações, né? Por isso que a gente sempre chama atenção que você nunca vai ser só operador ou só controlador. A depender da sua relação jurídica, da sua posição naquela prestação de serviço, as posições se alternam. Mas se ele tiver enquanto realizador da tarefa sem a possibilidade de tomada de decisão, aí ele é o operador. E eu acho que a gente encerrou as perguntas de hoje. Eu vou adicionar uma aí que eu acho bacana, que a gente não falou hoje em corresponsabilidade, né? A gente não explorou essa questão. Eu acho legal a gente dar um toque sobre o que é isso, né? Especialmente quando a gente fala de prestador de serviço e tal. Doutora, dá uma palhinha para a gente do que é essa corresponsabilidade. Tecnicamente, a gente chama de responsabilidade solidária. E por que que lá na LGPD tem essa história de responsabilidade solidária? Porque a gente tem duas modalidades de responsabilidade: subsidiária e a responsabilidade solidária. A solidária, basicamente, quando você diz o seguinte: não me importa quem fez, todo mundo responde. E a subsidiária seria: eu tenho um que responde primeiro por uma determinada situação e depois eu avalio se logo quem está do lado ou abaixo também responde e em qual proporção ele responde. As empresas, principalmente empresas que lidam com um grande grupo de outras empresas para desempenhar suas atividades econômicas, precisam estar alertas, por quê? Porque não importa se foi a TI terceirizada dela que vazou os dados, ela vai responder. Depois vocês se virem contratualmente para cobrar um do outro o prejuízo que um ocasionou para o outro. Mas perante ao consumidor, responde quem for mais fácil acesso a ele, para o consumidor. Eu sempre dou o seguinte exemplo. Você compra um celular na loja da, sei lá, Magazine Luiza, e o celular estraga. O celular é Xiaomi, Samsung, qualquer um. Quem que você vai processar? A Magazine Luiza. A Magazine depois vai se ver lá com a Samsung que mandou um lote de celular estragado. Mas para o consumidor, o que é mais fácil? Então, quando a gente trabalha em cadeia, com uma série de prestação de serviço e etc., a gente precisa estar muito atento a isso. E aí é um momento em que eu, que sou uma civilista de coração e acredito muito no poder dos contratos, porque eu acho que a gente tem que ter a vida da gente autonomia para decidir o que a gente quer, o que a gente não quer. Os contratos que no Brasil são tratados de maneira tão
com descaso mesmo, né? A gente vê negócios aí de milhões sendo feitos sem nenhuma contratação, sem nada. Eles voltam a ter uma importância crucial. Porque nessa cadeia de responsabilidade de vazamento de dados, qual é a responsabilidade de cada um? E a gente precisa ter isso no papel. É muito importante você querer ter um contrato agora do que você depois estar desesperado por não ter um, né? É importante Gente, demais. e o custo de um contrato, ele é tão irrelevante perto do tamanho da dor de cabeça que você pode ter pela falta de um contrato, que me dá assim. Sabe o que eu acho, na verdade? Que as pessoas não fazem contrato não é pelo custo, é porque elas não toleram assumir a consciência de que elas podem ter um problema. E a partir do momento em que você faz o contrato, é porque você está assumindo que pode dar certo ou pode não dar certo. E as pessoas acham que não pensar no que pode dar errado vai evitar o que pode dar errado. Quando, na verdade, gente, quanto mais você pensa nisso e quanto mais você está preparado para isso, menos errado vai dar. Excelente, excelente mesmo. Bom, eu recebi uma pergunta sobre esse diagnóstico de LGPD, que é legal que está esclarecendo. Pessoal, eu percebo uma desconfiança. Aqui no Brasil, você dá um negócio de graça, o pessoal fala assim, de graça? E aí, o que vocês estão querendo com isso? Então, vou dizer claramente o que a gente está querendo com isso. O diagnóstico ele vem realmente com uma análise da sua situação, tá? Do que você precisa fazer, com total isenção da Access Software. A gente vai apenas apontar para vocês o que vocês precisam fazer. E nessa ocasião, a gente convenientemente vai mostrar assim, pô, se por acaso você quiser, nós também temos uma ferramenta que faz isso, isso e isso. Então é aí que entra a nossa propaganda do que a gente faz, a propaganda daquele robozinho que eu mencionei agora há pouco. É nesse momento que entra convenientemente para estar mostrando para vocês, mas é uma ferramenta útil para que você esteja fazendo ali a análise. A Maura fez um comentário aqui, eu mandei minha pergunta, mas acho que vocês não receberam. Gostaria de saber sobre prontuários físicos. No hospital, tipo, digitalizar e armazenar de forma digital os prontuários. Há necessidade de informar ao titular dos dados que os prontuários físicos foram descartados e estão em forma digital? E esse descarte, claro, sendo de forma segura, basta fazer o registro e arquivar em ata de incineração? Muito obrigado. São vários pontos, né? Não, primeiro ele perguntou, se eu for digitalizar, eu preciso informar, né? Eu acho que essa é a primeira pergunta. Isso. Não precisa informar. Você só tem que ter certeza de que você manteve a integralidade desses prontuários. E o que tem que ter muito cuidado com relação à digitalização de prontuários é a preservação, por exemplo, de exames de imagem. Muitas vezes eles têm formatos em que você não consegue, né, digitalizar no padrão normal. Se houver isso, não pode descartar. O descarte desses documentos, desses exames de imagem, geralmente qual é o procedimento que quem faz só isso adota? Entrega a imagem, tem o recibo da entrega e armazena o laudo. O que não pode ser feito com o prontuário, por enquanto. Eu acho que a gente vai caminhar para uma solução em que daqui a um tempo o paciente é que vai ficar na tutela do seu prontuário. Mas não precisa informar, garantindo que essa digitalização tenha sido feita de maneira integral. A segunda pergunta dele, eu não ouvi direito você perguntando. A Maura, deixa eu ver a Maura, a segunda pergunta é se esse descarte sendo feito de forma segura, basta fazer o registro e arquivar em ata de incineração. Exatamente. E descartar, assim, né, com total segurança de que ninguém vai conseguir, tipo, ter acesso a uma letrinha do que estava ali naquele papel. E, inclusive, essa ata de incineração já pode ser pensada como um documento que vai fazer parte da política de eliminação dos documentos dentro da instituição, até mesmo para que em um dado momento, se daqui 40 anos
um titular chegar pedindo esses dados, ele vai falar, olha, lá em 2020, ele já tinha passado do prazo de guarda e a gente eliminou. Perfeito. Muito bem. E eu acho que cobre tudo aqui, porque é bem grande, mas cobriu toda a questão. Isso, a Maura já agradeceu, foi lá. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Bom, gente, toda essa informação, na verdade, a gente vem repassando por ela, as dúvidas vão surgindo, né? A doutora está como o filósofo Diógenes, lá, que era o filósofo que andava com a lanterna na mão, buscando buscando o homem justo, né? Aqui a gente está mais de um ano informando sobre a LGPD, buscando que dê atenção a isso. Então, é muito bacana, essas perguntas são muito bem-vindas. É legal ver as pessoas realmente comprometidas com isso, que é fruto do trabalho que a gente está fazendo aí há bastante tempo, divulgando isso. Então, é nosso prazer estar compartilhando com vocês. Vamos estar sorteando a caneca, né, Gomes? Vamos sim. Deixa eu pegar aqui o número de participantes e jogar no sorteador. Só um minutinho. Beleza. Se alguém tiver mais uma pergunta, hora agora, porque a gente já vai sortear a caneca. Doutora, tem mais algum acréscimo, alguma coisa para colocar? Não, a percepção que eu tenho tido é que agora parece que as informações estão começando a se assentar na cabeça das pessoas e elas estão conseguindo ter dúvidas práticas, né? Para inserir o conceito do que é, de fato, a LGPD, a proteção de dados, a proteção da privacidade dentro dos seus negócios. Eu só faço o acréscimo de que, além das dúvidas, a gente precisa muito da ação, né? A gente tem que começar de alguma forma, que seja com o diagnóstico da AC, para entender o que tem de vulnerabilidade técnica, que seja elencando os documentos, que seja chamando o jurídico para entender e perguntar, olha, e aí, né? O que nós vamos fazer? E é um movimento da instituição. Não adianta achar que o seu jurídico vai fazer sozinho, que sua TI vai fazer sozinha. É uma transformação cultural. Fica parecendo que é coisa de consultor, né? Tipo, vamos fazer uma transformação na sua instituição. Mas sabe qual que é a diferença do consultor para o que a gente está dizendo? É que não é uma transformação que a empresa quer fazer. A verdade é que é uma transformação que o mundo já fez. E aí a empresa que não fizer vai estar competindo no mercado em que você tem a Amazon fazendo o pagamento das pessoas com a palma da mão. Isso aí. Então, assim, a Alexa fala para ela e compra sozinha. E isso responde a pergunta de muita gente que essa lei vai pegar. Tem duas opções. Ou pega e as empresas se adequam e a gente vai ter concorrência no mercado, ou a lei pega, as empresas não se adequam e a gente vai ficar num mercado em que a gente só tem os grandíssimos players, que não é bom para ninguém. Então, assim, vamos se adequar, porque a gente quer continuar trabalhando com todas as empresas, pequenas, médias, grandes. Por quê? Porque isso é saudável para o mercado. Não há saúde no mercado em você ter uma perspectiva em que você tem 5 ou 6 empresas que dominam tudo. Com certeza. E estamos num cenário global, né? Essa situação é um movimento que está acontecendo no mundo inteiro, né? Não adianta achar que o Brasil é Wakanda e aqui não, aqui nós temos nossas leis, não é bem nós temos, mas tem que se adequar, senão você não consegue, as empresas não vão conseguir mais exportar, não vão conseguir mais ter relacionamento com nenhuma empresa no exterior, então é algo muito necessário, muito conveniente. E já temos o ganhador, por incrível que pareça, eu não sei se ele é seu irmão, mas foi o Anderson Silva. Nossa. Seria estranho o pai botar nos 2 filhos Anderson. Cara, nesse Brasil nada é estranho, cara. Não é possível. Depois do 1, 2, 3, Silva 4, cara, Anderson e Anderson é uma boa dupla de boa. cara.
Anderson Parabéns, Hamilton. parabéns para o Anderson 2 vezes, parabéns pelo nome magnífico e pelo prêmio da caneca também. A gente vai estar fazendo contato contigo e está despachando aí essa caneca de presente para ti, bem personalizada. Sua caneca vai ser bem parecida com a minha, que a minha tem aqui. Não sei se dá para ver aí. Anderson. O vídeo Anderson vai ter. Você vai ter o Anderson na caneca também. Vai ser a segunda caneca com o nome Anderson da nossa série aqui. Então, muito bem, parabéns. É isso, gente. Então, até a próxima. Até semana que vem. A gente vai estar aqui com a última rodada de perguntas. Eu recomendo a vocês botem a mão na massa essa semana. Né? Eu me lembro da minha infância, quando minha mãe mandava arrumar o quarto. Tem que arrumar o quarto. Eu chegava no quarto, tinha roupa para todo lado, bicicleta em cima da cama, aquela loucura toda. Você fica assim, trazendo o podcast um pouquinho para cá, na sua infância, na época das cavernas. Vai para sua caverna arrumar ela. Mas assim, e aí você fica assim, por onde é que eu começo, né? Por onde é que, cara, você tem que começar do princípio. Eu recomendo você meter a mão mesmo. Se você tiver aí condições de estar chamando os chefes de departamento, especialmente o que é jurídico, o que é financeiro, o que é RH, chama esse pessoal para participar, por exemplo, do diagnóstico de LGPD da AC. A gente faz uma chamada com vocês via Meet aí. A gente vai fazer uma série de perguntas que vai fazer vocês pensarem no que vocês precisam fazer, vai ajudar a enxergar os próximos passos. Então, eu recomendo mesmo muito que isso seja feito. Beleza? Então é isso, gente. Até a próxima, até semana que vem, com mais perguntas e respostas, com a nossa presença e a presença da doutora Nicole Soares aqui nos brindando com iluminação. Obrigado, gente. Até a próxima. Com iluminação especial, estilo crepúsculo. Tchau, gente. Tchau, gente. Até mais. Tchau.